pensando em minha propriedade, aonde eu faço gestão do meu histórico. Ó, cada botãozinho desse aqui é uma tela diferente. Eu não vou navegar em todos eles aqui hoje, até gostaria, tá? E faço o convite aí para quem quiser conhecer mais, entre no site do Plantap e nos chame no chat. Nós temos uma equipe à disposição aí, que pode fazer reuniões com vocês e conversar sobre o assunto e tirar outras dúvidas da plataforma. Mas eu escolhi algumas telas aqui da plataforma que eu entendo que representam bem o conjunto de informações que o Plantap entrega para demonstrar para vocês. Então, pensando na minha propriedade, uma tela que o pessoal gosta muito é essa aqui de meus resultados, tá? Eu vou expandir ela aqui para vocês terem acesso a ela. Então, o agricultor lançou os dados dele na plataforma, ele recebe um BI de acesso à informação, que essa tela é um resumo da propriedade dele. Antes de eu começar a explicar o que cada gráfico representa, cada tabela representa, eu queria dar uma dica importante aqui de navegação para vocês depois, para vocês nesse momento. Do lado direito da tela, nós temos um botão aqui com vários filtros. Então tem um filtro de safra, ó. Esse agricultor, por exemplo, aqui, ele tem cadastro apesar da plataforma ter sido lançada em setembro de 19, ele lançou resultados retroativos. Então ele tem resultado desde a safra 2016-17 até a 19-20. Então ele pode ver todas as safras juntos, que é o que está na tela, ou fazer o filtro de uma única safra, por exemplo, aqui, ó. Vou filtrar a 19-20, que é a última que foi colhida e ele já cadastrou os dados. Ele tem aqui uma possibilidade de filtrar por estado a propriedade dele, no caso esse agricultor planta em Goiás e no Mato Grosso. Ó. Então o que acontece? Ele pode ver tudo unificado ou separado, né? Ele tem a opção de filtrar por cidade, ó. Ele tem área em Campo Novo dos Parecidos, no Mato Grosso, e em Jataí, em Goiás. Então eu vou filtrar aqui, por exemplo, a cidade de Campo Novo dos Parecidos, tá? Ele quer ver só o resultado dele lá. Então, a cada filtro que ele vai fazendo aqui, ele tem textura de solo, ele tem cultivares, ele tem irrigado e sequeiro, intervalo de plantios, tem muitos filtros aqui que ficam disponíveis em todas as telas do Plantap, tá? Mas a cada filtro que ele faz, ele reorganiza a visão para o agricultor analisar. E no lado esquerdo da tela, ele tem aquele menu do início que eu mostrei para vocês lá de minha propriedade, minha região e análise comparativa, disponível para você mudar de ambiente e fazer as suas análises. Então eu vou abrir aqui, vou deixar todas as safras, tá? Para mostrar para vocês que bacana que fica a informação. Então isso aqui, ó, está filtrado somente a cidade de Campo Novo, como eu falei, esse agricultor planta em 2 locais. E ao longo das 4 safras, ele plantou 6.200 hectares de soja, tá? Nós estamos falando de soja nesse momento aqui, nessa região, que representam 44 talhões. A produtividade média dele foi 54,8, o talhão com menor produtividade 48,3 e com maior produtividade média, tá? 61,3. Na tabela da esquerda, ele tem uma relação das cultivares que ele plantou, tá? A área que ele plantou de cada cultivar e quanto isso representava na área total dele, bem como a produtividade média que ele obteve na cultivar. Isso aqui já tem algo muito bacana, porque assim, as safras vão passando e se esses dados não estão visíveis, você não consegue de fato utilizar nem o teu histórico para sua tomada de decisão, porque você vai esquecendo, você lembra de um dado ou outro pontualmente e o Plantap organiza e deixa isso aqui visível. Então se o agricultor quiser vir aqui e falar assim, ó, o que eu plantei na safra 2000, vamos pegar um exemplo aqui, o que eu plantei na safra 2017-18 em Campo Novo, ó. Ele faz o filtro aqui, o gráfico já reorganiza, ó, ele plantou 1.550 hectares, 11 talhões, produziu 55 e essas são as cultivares que ele plantou. A produtividade média dessa cultivar ó, foi 57,4, dessa 56,3 e a média total que ele teve naquela safra. Ou seja, o histórico dele fica na palma da mão. Tá? Mesmo que ele já tenha os dados, o que acontece aqui? Fica disponível para uso. Isso que a gente fala de transformar dados em informações aplicáveis, tá? Porque só é informação aplicável se estiver disponível e visível no momento que você precisa, né? Senão ele é um dado lá guardado em algum lugar. E isso é o que o digital está nos proporcionando nesse momento, permitindo você usar todos aqueles dados que eram gerados que antes era muito difícil, né? Então aqui, aí se ele quer ver em qual talhão, em qual fazenda ele plantou, vamos supor que ele tenha mais de uma fazenda, 8372 a cultivar, ele plantou em Campo Novo dos Parecidos, na fazenda Intelligence e nos talhões 5, 6, 4, a área que ele plantou em cada talhão e a produtividade daquele talhão. Ou seja, a fazenda fica na palma da mão, pessoal, para qualquer tomada de decisão, para qualquer consulta de histórico e tudo mais.
Logo abaixo aqui, essas mesmas cultivares que estão em cima, representadas por produtividade, elas estão organizadas demonstrando o ciclo que ela deu na propriedade dele, seja o ciclo após plantio, o ciclo após emergência. E o que é bacana? Isso é uma grande dúvida, porque o agricultor, em muitas regiões, ele quer fazer 2 safras, então o ciclo é muito importante para ele fazer o planejamento dele, né? E em outras regiões, ou em todas as regiões, ele precisa de escalonar o plantio de cultivares com ciclos distintos. Para quê? Para que a colheita dele não chegue tudo ao mesmo tempo. Então aqui você fica, mesmo com aquelas informações de mais tempo, que às vezes você não lembra, você consegue lembrar uma ou outra mais próxima, fica aqui disponível para você consultar o ciclo que a cultivar deu na sua propriedade, tá? Eu vou abrir o filtro aqui um pouco para que fique mais interessante as visões dos outros gráficos. Eu vou pôr todas as safras aqui. Do lado direito aqui ele tem uma organização da produtividade dele média por tecnologia. Ó. Nas cultivares RR ele plantou 1.430 hectares e colheu 55,9. Enquanto na ZIPRO ele plantou 4.770 e colheu 54,4. Então, se ele quiser saber, ó, quais são as ZIPROs que eu plantei, é uma outra dica aqui também no BI, tá? Que serve para todas as telas. Você clicando nas barras, ele funciona como filtro e redefine toda a navegabilidade aqui. Então, ele seleciona aqui e vê as cultivares ZIPRO que ele plantou naquela fazenda, daquela forma. E ele pode fazer isso combinando cliques. Por exemplo, se ele quiser saber, o próximo gráfico aqui é de época de plantio. Ó. Se ele quiser saber aqui, ó, quais as cultivares ZIPRO que ele plantou de 1º de outubro a 15 de outubro, então ele já clicou em IPRO, ele seleciona o Ctrl do teclado e vem aqui, clica nas barras, ó. Tudo vai sendo redesenhado. Então a informação fica muito acessível para o agricultor tomar a decisão, tá, pessoal? Como eu já falei para vocês, esse gráfico aqui representa a produtividade por época de plantio. Então, ó, esse agricultor, de uma maneira geral, o bloco de produtividade média dele do que ele planta mais cedo é mais alto, ó, 57, aqui tem uma de 53, 56, aí já muda para um patamar de 54 e lá no final próximo a 52. Ou seja, aqui já tem uma informação muito preciosa, né? Que eu sei que o agricultor sabe, mas quando a gente põe ela visível assim, nos chama mais atenção. Mostra aqui, ó, que na fazenda dele mesmo, ó, tudo que ele planta dentro do mês de outubro, ó, vou selecionar aqui tudo que ele plantou no mês de outubro ao longo dessas safras, ó, a média é 55,4. Depois que ele entra em novembro, ó, vou mudar a seleção aqui, ó, a média dele cai praticamente 3 sacos por hectare, ou seja, esse agricultor, na conjuntura dele, precisa fazer uma força-tarefa, uma organização, um investimento, um planejamento para plantar cada vez mais cedo, que isso tende a ajudar ele a produzir mais, tá? É uma tendência, claro que tem fator clima ao longo dos anos, mas ó, somando 4 safras, os dados dele mostram que quando ele planta mais cedo, ele colhe 3 sacos a mais na média, indiferente de qual cultivar ele plantou, tá? Então, uma baita de uma informação pensando já no resultado dele. É aquilo que eu falei para vocês, pessoal. Mesmo quem ainda a região não tiver muitos dados, você tem visões muito interessantes da sua propriedade que já melhoram muito a sua tomada de decisão, tá?